Gente, deu ruim, viu, para aquele auditor Alexandre Figueiredo Marques, auditor do Tribunal de Contas da União, que é filho de um amigo bastante antigo do presidente Jair Bolsonaro e que inventou aquele relatório mentiroso que questiona metade das mortes por Covid-19 aqui no Brasil. Olha só o que vai acontecer com ele. A presidente do Tribunal de Contas da União, a Ana Arraes, pediu à Polícia Federal que investigue esse auditor suspeito, de produzir esse relatório falso apontando uma supernotificação de mortes por Covid no país. Relatório esse que foi utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro também para questionar estados e municípios quanto à notificação de mortes por Covid-19. Ele foi afastado, o auditor, por 2 meses e agora também vai responder a um processo administrativo disciplinar que tramita em sigilo dentro do TCU e vai também entrar na mira da Polícia Federal. Vão investigar aí quais foram as motivações do auditor Max Fonseca, se alguém mandou ele fazer isso, por que isso chegou nas mãos do presidente, como foi que chegou, lembrando que ele, o Alexandre Figueiredo Marques, auditor do TCU, é filho de um amigo do presidente Bolsonaro de muito tempo, Ele, o Alexandre, é amigo dos filhos do presidente, inclusive os filhos do presidente tentaram nomeá-lo no BNDES, o TCU proibiu. Enfim, investigação que vai apontar as razões de toda essa polêmica. Acho que falar tecnicamente era melhor o Ricardo. E falar sobre as motivações ou o que o levou a fazer isso, depois de tu ter dado aí esse currículo aí, não há a menor dúvida, Não há a menor dúvida. No mínimo, vamos imaginar assim, na melhor das boas vontades, ele resolveu aparecer, Mas isso aí é com muita benevolência. Ele não falou de bandido. Ele não falou até agora o que foi que motivou ele a fazer esse relatório, Mas assim, a gente lembra, e isso não está explicado ainda, o presidente da República, no dia seguinte, aquela fala desastrosa dele lá, questionando as mortes por Covid, ele foi a público Bolsonaro dizer que ele fez o documento, ele fez o relatório, ele fez a tabela. Aí depois aparece o TCU dizendo que foi um auditor interno que fez, Enfim, são coisas que precisam de explicação. O fato é, o presidente acabou divulgando isso antes de a gente ter que tomar conhecimento exatamente desse, entre aspas, documento, Documento não tem nada, inclusive é uma falsificação aí que atribuiu ao Tribunal de Contas uma informação, um relatório, uma conclusão que não era do tribunal, Então, uma situação muito delicada desse auditor, doutor Ricardo? Muita coragem, Ricardo? Tanto de um quanto de produzir, quanto de outro de divulgar, porque hoje em dia que a gente tem esse acesso à informação, essa transparência obrigatória por lei em relação especificamente a órgãos públicos, fazer um tipo de coisa desse é praticamente desdenhar da inteligência da opinião pública e tudo. Quando a gente vê uma situação dessa, fica até difícil adjetivar, a gente não sabe se é infantilidade ou se é certeza da impunidade. Mas o que houve é um caso bem bizarro do que ocorreu. A gente até estranha tamanha coragem e infantilidade, eu acho que tudo junto. Agora, sobre a perspectiva jurídica, é importante ressaltar que o fato que houve pode gerar sanções administrativas, sanções civis e sanções penais. Administrativamente, pelo fato dele ser auditor do TCU, ele não pode ser demitido. Entra naquela regra que a sanção mais grave que ele pode sofrer na esfera administrativa é a aposentadoria compulsória. Contudo, isso não impede que ele sofra uma sanção de demissão num processo judicial que seja ingressado aí pelo poder público. Com relação ao presidente, que fez a divulgação, que depois, mudou um pouquinho o discurso, mas reafirmou a informação, Ele diz era um relatório, depois virou um acórdão, depois virou um estudo, uma análise, mas quer dizer, ele disse e reiterou a informação da supernotificação. O que pode acontecer? Impeachment. Se a gente for analisar a responsabilidade do presidente neste caso, óbvio que tudo tem que ser apurado para ver qual a participação do presidente nessa situação específica, e sendo comprovado, isso pode ser possível, pode gerar um fato que haja impeachment. A questão é se há tempo suficiente ou não até o final do mandato. Mas há o processo ou há imediatamente impeachment? Para abertura do processo, tem que ter a abertura do processo e tudo mais. Eu apenas estou falando que o fato em si ensejaria isso, poderia ensejar isso, obviamente, desde que seja comprovado participação e tudo mais. É só uma ilação sobre a situação. É isso aí.